Fala galerinha, beleza? Vamos lá para mais uma aula. Hoje nós vamos falar de isomeria, né? Eu vou dividir isomeria em duas partes, parte 1 e parte 2, para que a gente não tenha um vídeo muito longo, né? Vocês podem ver que eu tenho uma molécula representada, né, de frente a um espelho. Por que a gente tem esse espelho aí? Essa imagem não é meramente ilustrativa. Esse espelho vai ter a ver com o nosso conteúdo mais para frente. Vai ter um momento que a gente vai falar dele. Mas o que é isomeria? Vamos lá. Qual é o conceito disso que a gente está estudando aqui? Fenômeno que ocorre quando duas ou mais substâncias diferentes possuem a mesma fórmula molecular, mas diferentes propriedades e fórmulas estruturais. Então é muito comum em química orgânica a gente ter existência, pessoal, de compostos distintos, certo? Que são coisas diferentes, que têm propriedades diferentes, né? Pontos de fusão diferentes, pontos de ebulição diferentes, densidades. A fórmula molecular deles é a mesma, mas a sua estrutura é diferente. É esse fenômeno que a gente vai estar estudando aqui. O termo isomeria vem de dois radicais gregos. Iso, que significa igual, meros, partes ou moléculas. Por quê? Esses compostos vão ter a fórmula molecular igual. Porém, a sua estrutura, a sua cadeia vai ser diferente. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Observe, eu tenho o etanol e o metoximetano. Pelo que a gente estudou lá em funções orgânicas, a gente pode ver que o etanol trata-se de um álcool e o metoximetano trata-se de um éter. Os dois, se você conferir, ó, tem 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio, montando a fórmula C2H6O. Essa é a fórmula desses dois compostos. Observe, a fórmula molecular é a mesma. Mas a estrutura delas é a mesma, gente? Não, tá? Nós temos aí diferenças entre elas. Uma é cadeia normal, a outra também. Uma é cadeia homogênea, a outra já é heterogênea, certo? Então nós vimos uma semelhança e vimos uma diferença. Então a estrutura deles é diferente. O etanol a gente sabe que a gente pode utilizar nas bebidas alcoólicas. O metoximetano não. Você não vai produzir bebidas alcoólicas utilizando o éter. Então, os dois são líquidos, os dois são incolores, certo? Tem a mesma forma molecular, mas suas densidades, questão de inflamabilidade, solubilidade em água, são totalmente diferentes. Então, são compostos distintos. Certinho? Bom, a isomeria ela é dividida em isomeria plana, que vai ser o foco desse primeiro vídeo, e isomeria espacial, que vai ser o foco do segundo vídeo. A isomeria plana ela é dividida em isomeria constitucional estática, que aí nós temos isomeria de cadeia, função, posição, metameria dentro da posição, e a dinâmica, que é a tautomeria. Tá? Já na isomeria espacial, ela é dividida em óptica e geométrica. Olha aquele espelho fazendo sentido. Então, aquele espelho da imagem inicial vai aparecer na isomeria óptica. Ele é importante para esse tipo de isomeria aí. Tá? Então, vamos entrar aqui na isomeria plana de cadeia. O que tem essa isomeria aqui em especial, gente? Né? A diferença entre os isômeros está no tipo de cadeia. Por exemplo, um isômero é de cadeia aberta e o outro de cadeia fechada. Ou um é de cadeia normal e o outro de cadeia ramificada. Como a gente pode ver aqui nessa cadeia, ó, nesse exemplo. Nós temos o metilpropano e o butano. O metilpropano tem uma cadeia ramificada. Você tem um carboninho terciário ali. O butano já é uma cadeia normal. Mas se você observar, a fórmula molecular dos dois é C4H10. Tá? Isômeros de cadeia vão pertencer à mesma função orgânica, gente, tá? E os hidrocarbonetos, os 7 hidrocarbonetos, compõem a mesma função orgânica. Uma observaçãozinha para a gente aqui, né? Essa isomeria também pode ser chamada de esqueletal. Isomeria plana de posição. A diferença está na posição de uma insaturação de um grupo funcional heteroátomo, tem um asterisco no heteroátomo, ou um substituinte. Lembram nas regras de nomenclatura quando, por exemplo, se dava nome a 2-penteno e o outro era 1-penteno?
que está diferindo aí? Não era a posição da insaturação? Por quê? Ali nós tínhamos casos de isomeria de posição. Assim como o orto, meta e para, que a gente tem lá, né, dos aromáticos, né, as posições radicais, orto 1, 2, meta, posição 1, 3 e para, posição 1, 4. Né? Então nós temos, isso é isomeria de posição, ou os radicais, ou os grupos funcionais, substituintes, halogênios, fósforo, enxofre. Heteroátomo tem o asterisco, por quê, gente? Porque heteroátomo não vai ser isomeria de posição. Vai ser aquele caso especial que a gente tinha lá na isomeria de posição. Beleza? Que é a metameria. O que é essa metameria? É um tipo especial de isomeria de posição em que a diferença consiste na posição do heteroátomo. Então, cadeias homogêneas, pessoal, vão ser isomeria de posição. A posição de alguma coisa vai ser diferente. Ou de um radical, ou da insaturação, como nos nomes 1-buteno, 2-buteno, né? Por exemplo. Ou de um grupo funcional, 1-pentanol, 2-pentanol, 3-pentanol, por exemplo. Agora, se as cadeias forem heterogêneas, nós vamos ter a metameria. Né? Observe aqui, ó, etanoato de etila, metanoato de propila. Ela tem uma cadeia heterogênea. Por quê? Porque um desses oxigênios nos ésteres aí estão entre carbonos, então a cadeia é heterogênea. Mas observe que o que você vê de diferente nas duas aí? Só a posição do heteroátomo, né? Do oxigênio ali do meio, certo? Porque ele está tendo esse fenômeno aí. No primeiro exemplo, etanoato de etila, quanto ao número de carbonos, as cadeias são simétricas, certo? Tem 2 carbonos para cada lado. No metanoato de propila, eu já tenho 1 carbono para um lado, 3 para o outro. Então, isso que a gente chama de metameria. Quando a cadeia é heterogênea, esses compostos têm a mesma forma molecular, mas diferem na posição do seu heteroátomo. Tá? Também pode ser chamada de isomeria de compensação. Está escrito aí para gente, é uma observaçãozinha importante. Isomeria plana de função. Né? A diferença entre os isômeros está no grupo funcional, ok? Serão de funções diferentes. Como você pode ver aqui, ó, o etanol com o metoximetano. Um é álcool, o outro é um éter. Como a gente pode ver também, gente, nos aldeídos e cetonas, que sempre terão a mesma forma molecular, desde que tenham o mesmo número de carbonos, tá? Eles são isômeros funcionais, tá? Para ajudar você e você lembrar sempre, álcool e éter, aldeído, cetona, ácido e éster. Esses 3 pares aqui, se tiverem os mesmos números de carbonos entre eles, sempre serão isômeros de função, tá? Vão ser de grupos funcionais diferentes, mas vão ter a mesma fórmula molecular. E o último caso da isomeria plana, né? A tautomeria. É um tipo especial de isomeria de função em que os isômeros coexistem em equilíbrio dinâmico em solução. Os 2 principais tipos de tautomeria são entre uma cetona e um enol. É o equilíbrio cetoenólico. E entre um aldeído e um enol, um equilíbrio aldoenólico. Como a gente pode ver aqui na figura, ó, a propanona, que é uma cetona, e o propenol, que é um enol. Essa seta dupla, gente, indica esse equilíbrio dinâmico. Ou seja, a propanona está se transformando em propenol e, ao mesmo tempo, o propenol está se transformando em propanona. Isso é um fenômeno de tautomeria. Esses 2 compostos são tautômeros, eles coexistem. Belezinha? Então, gente, a gente passou aqui pelos casos de isomeria plana. A isomeria espacial, dividida em geométrica e óptica, nós vamos ver num novo vídeo. Beleza? Valeu!